Nós continuamos já com o Tino Júnior e o nosso jornalismo, mas segunda-feira a gente também é dia da Patrulha do Consumidor. Celso Russomano, bom dia. Bom dia a todos. O Celso hoje está aqui para um plantão de dúvidas sobre os direitos do consumidor. Você de casa pode e deve participar enviando sua pergunta pelas redes sociais usando a nossa hashtag Hoje em Dia. Vamos começar aqui o nosso plantão. Vamos à primeira dúvida. Celso, bom dia. Meu nome é Evelyn. Eu aluguei uma casa pelo site. Quando fui verificar as fotos, não era exatamente como a casa é. Eu posso pedir meu dinheiro de volta? E aí, Celso, pegadinha essa, boa. Muito boa. Isso acontece bastante. Agora, no feriado, muita gente alugou casa, o pessoal está assistindo a gente, inclusive, na praia ou no interior, e aí não era exatamente aquilo que tinha sido publicado numa rede social ou prometido. Isso chama-se publicidade enganosa. Artigo 67 do Código de Defesa do Consumidor, a pena é detenção de 3 meses a 1 ano e multa. O que acontece aí? Acontece o seguinte, que aquela pessoa que faz daquilo o seu negócio, constantemente aluga casa para temporada, ela é considerada pelo Código de Defesa do Consumidor um fornecedor. Por que um fornecedor? Porque ela faz daquilo o negócio dela. Ela está prestando um serviço. Exatamente, sempre, faz isso constantemente. Diferentemente daquele que faz uma vez ou outra. Então eu tenho o hábito de fazer anúncio, tenho o hábito de mostrar que está lá fazendo essa publicidade e aí não é exatamente aquilo que estava sendo prometido. Num caso como esse, né, se a pessoa se recusar a devolver o dinheiro depositado, né, você responde criminalmente, tá? Aquela pessoa que fez a publicidade enganosa responde criminalmente. Tem Okay? mais uma dúvida, Celso. Vamos lá. Celso, bom dia, me chamo Felipe. Eu deixei meu carro dentro do estacionamento do supermercado e ele foi furtado. O supermercado deve arcar com prejuízo? Obrigada, Felipe. E aí, Sim, Celso? já tem inclusive um monte de decisões transitadas em julgados, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é muito claro, diz que o prestador de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço. Ora, se o supermercado dá uma prestação de serviço de estacionamento, tem lá um estacionamento à disposição do consumidor para facilitar a vida do consumidor, ele tem que dar a guarda também e arcar com as consequências se houver um furto dentro do estacionamento. Inclusive se o furto for dentro do carro. Tem bastante decisão transitada em relação a isso, tem que pagar, não tem conversa, o estacionamento, ou melhor, supermercado ou estabelecimento comercial é responsável sim. Muito bem. Se você tem alguma dúvida, mande através das nossas redes sociais, hashtag Hoje em Dia a sua pergunta, que o Celso Russomano já ele responde. Tino, é com você. Pois é, você de casa, se tiver alguma dúvida, manda através da rede social, hashtag Hoje em Dia a sua pergunta, que Celso Russomano está pronto para respondê-la. E agora vamos à próxima dúvida, Celso. Vamos lá. Celso, bom dia. Meu nome é Valquíria. Eu passei numa loja e vi uma blusa na vitrine. Entrando na loja para comprar, o vendedor disse que não poderia me vender porque não tinha no estoque. Ele pode fazer isso? Pois é, não pode. Se está na vitrine, tem que vender. Pois é, você sabe que o nome certo é vitrina, né? Vitrina, aprendi com você. Mas não pode. Ele é obrigado a vender. Inclusive o Código de Defesa do Consumidor é muito claro em relação a isso. Olha só o que diz o artigo 39, ó. Tá fechado aí? Dá para mostrar? Olha aqui, ó. Recusar a venda de bens ou prestação de serviço a quem de serviço diretamente a quem se dispõe a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados por leis especiais, é obrigado a vender, é considerado prática abusiva. E aí também é uma propaganda enganosa, pois né? Tá na vitrine não pode vender. E aí é crime, inclusive, sabia? É crime e a pena é detenção de 2 a 5 anos, olha só. Sonegar insumos ou bens, recusando-se a vendê-los a quem pretenda comprá-los nas condições publicamente ofertadas ou retê-los para fins de especulação, pena de 2 a 5 anos ou multa. Ou seja, é proibido negar a venda para quem está disposto a comprar. E isso existe porque vocês lembram aquela época que você tinha ágio em cima dos carros, etc. Tal? Então, as concessionárias colocavam os carros na frente da loja, né, emplacavam o carro e aí, quando a pessoa queria comprar, não, esse carro já foi vendido, etc. E tal. Se está em exposição, é obrigado a vender a quem pronto pagamento quer fazer. Então, se você está lá, vai pagar em cheque,
para aquele dia, vai pagar em dinheiro ou vai pagar em cartão de débito, é pronto o pagamento, tem que vender, é obrigado a vender, senão você pode chamar a polícia. Então, todo consumidor já sabe, está exposto, tem que vender sim e você tem que exigir o seu direito. Agora, tem mais outra pergunta que veio das ruas, Celso. Bom dia, Celso. Meu nome é Derek. Eu fui numa loja comprar um equipamento de som e o vendedor me deu 2 orçamentos. Um com a nota fiscal e outro sem a nota fiscal. Pode isso? Não pode. Não, né? Deu ruim, Tem né? algo errado. Bom, em primeiro lugar é o seguinte, você compra um produto sem nota fiscal, se amanhã a polícia bater na sua porta e disser que aquele produto foi carga roubada, como é que você prova que você comprou e que você não está ali enfiado no crime também? Pois é. Né? 2, para que você tenha o exercício à garantia, o direito à garantia, você tem que ter nota fiscal, né? E o certificado de garantia devidamente preenchido. E você não, como é que se diz? Não apresenta, ou seja, não o fornecedor, né, o vendedor, não entregar nota fiscal é crime. Olha só o que diz a Lei 8.137. Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativo à venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente realizada ou fornecer em desacordo com a legislação, pena de 2, reclusão, não é nem detenção, olha só, é para ficar preso, de 2 a 5 anos e multa, quer dizer, além de ser preso, ainda vai pagar multa. Então, Celso, já já a gente volta com o plantão de dúvidas da Patrulha do Consumidor. E se você tem alguma pergunta, vai lá, hashtag hoje em dia, manda sua dúvida que a gente vai tirar aqui. Aninha, já já a gente volta. Olha, eu vou falar uma coisa, eu respeito todas as tradições, mas que é esquisito, vai deixar a criança traumatizada? Todo mundo reclamando aqui, né? Todo mundo reclamando. Eu não ia aguentar jamais ver meu filho chorar desse jeito. Bom, eu não mas... deixava o meu ir, nem os meus irem, né? Mas é lá no Japão, tradição, eles estão é outra acostumados a isso. cultura. Tradição a gente não discute. Muito bem. A gente continua agora o nosso plantão de dúvidas aqui com o Celso Somano. Você pode participar. Mande a sua pergunta através das redes sociais usando a hashtag Hoje em Dia. Vamos à próxima pergunta direto das ruas. Vamos lá. Bom dia, Celso. Meu nome é Martonielli. Comprei uma cafeteira importada, porém quando abri a caixa ela veio com defeito. Com quem devo reclamar? Com a importadora ou com a loja? Ah, boa pergunta. O responsável direto pelo produto colocado no mercado é o fabricante, né? O produtor. E ele é o responsável pelo produto colocado no mercado, né? Esse é o primeiro momento. Bom, mas aí como é que você faz depois que você comprou e o produto é importado? Se não houver uma assistência técnica, aí o importador é diretamente responsável e se você não conseguir encontrar o importador, a responsabilidade é do comerciante. O Código de Defesa do Consumidor estabelece uma coisa chamada responsabilidade objetiva. Isso significa que quem colocou o produto no mercado é diretamente responsável. Portanto, no produto importado, se você não consegue chegar no importador, é o comerciante. Celso, por exemplo, tem um detalhe, todo mundo me pergunta, poxa, eu comprei num camelô um produto importado e quando eu voltei para exercer o direito à garantia, o camelô disse para mim que não tinha garantia. Mentira, ele é o responsável. O camelô também? Também. Porque ele faz daquilo o seu negócio, ele é um comerciante, né? Resta saber se ele vai estar no mesmo lugar. Pois é, esse é o risco de você comprar produto importado, sem nota fiscal, sem identificação clara de quem fez, etc e tal, você está correndo o risco de voltar e não encontrar aquele que vendeu e aí você vai ficar com a abacaxi na mão. Ô Celso, agora tem mais uma pergunta que veio das ruas, olha só. Bom dia, meu nome é Deison. Celso, eu comprei uma passagem de avião com 3 meses de antecedência, mas uma semana antes eu tive um compromisso. Posso passar a passagem para outra pessoa? É uma dúvida que muita gente tem, Celso. Segura só um pouquinho essa resposta, porque antes disso, o César Filho deixou um recado importante para você que está em casa. Já já a gente volta, olha só. É isso aí, César. Agora, Celso, a pergunta do nosso telespectador, ele comprou uma passagem aérea e daqui a 3 meses ele vai voar, mas teve um problema e queria passar para o nome de outra pessoa. É possível? Não é possível. A passagem aérea é intransferível. Então, a pessoa que comprou a passagem aérea, ela pode, se ela não puder voar, ela pode desistir da passagem aérea, pode ser que ela tenha que pagar algumas multas, dependendo do contrato que ela fez na hora que ela adquiriu a passagem aérea. Agora, é bom lembrar que o transportador, a companhia aérea, é obrigada a apresentar para o consumidor
vários tipos de tarifas, inclusive aquelas que a multa não pode exceder 5%, porque tem multas, infelizmente a gente está mudando isso. Tem eu multas... nunca vi multa de 5%, elas normalmente vão ali de 40%, 50%, 60%. Às vezes são mais altas que a própria passagem. Então, aí é que tá. Bom, isso a lei proíbe, ou seja, a resolução 400 da ANAC proíbe multas que sejam superior ao valor da passagem. Agora, deixa eu deixar claro, na hora que for vender a passagem aérea, a companhia aérea é obrigada a te oferecer opções de compras, inclusive aquela que a multa não exceda 5%. E ninguém sabe disso e na hora que compra a passagem aérea de qualquer jeito e aí as multas são caríssimas se você não puder voar. Então podem devolver o dinheiro para ele ou se ele quiser reutilizar numa sim, próxima, ele a pode, companhia aérea é obrigada a aceitar. Ele pode. A passagem aérea tem a validade de 1 ano e ele pode sim remarcar essa passagem aérea pagando determinadas multas estipuladas no contrato. Quando você for fazer contrato com companhia aérea, veja bem o que você está fazendo, porque se você tiver que desistir, às vezes a multa é pesadíssima. E lembrando, inclusive, para não dar no show, ou seja, para você não deixar... De aparecer, exatamente. Eu acho que é a tradução certa. Né? Para você não deixar de aparecer, avisa, entendeu? 1 hora antes que você não vai, antes do embarque, que você não vai voar para que a companhia aérea mantenha aquele bilhete à sua disposição posteriormente, senão vai pagar multa. Perder a passagem não perde, mas vai pagar multa. Uma multa Ótima pode ser dica, caríssima, Celso. tá E bom? tem mais uma pergunta para você. Vamos lá. Celso, bom dia. Meu nome é Sara. Eu fiz um empréstimo no banco. Quando eu cheguei em casa, fui avaliar o contrato e vi que os juros eram de 450% ao ano. Eu achei esses juros muito abusivos. O que eu posso fazer? Nossa, super abusivo, mas ó, Celso, você vai responder essa pergunta e muitas outras você de casa pode mandando através da rede social, usando a hashtag Hoje em Dia, a sua pergunta que o Celso vai responder depois do intervalo. Não saia daí que a gente volta já. É isso aí, Aninha. E o precinho, ó, maravilhoso. Agora, Celso, várias pessoas têm dúvidas quando se fala em juros. Bora rever agora a pergunta de Sara. Vamos lá. Olha só. Celso, bom dia. Meu nome é Sara. Eu fiz um empréstimo no banco. Quando eu cheguei em casa, fui avaliar o contrato e vi que os juros eram de 450% ao ano. Eu achei esses juros muito abusivos. O que eu posso fazer? Muito, não é? Ela já assinou, ela já fez. O pior é que existe isso. Então vamos lá. Se você fizer o contrato, né? Às vezes essas instituições financeiras mandam na casa do consumidor o contrato. Então, se for feita na sua casa, você pode analisar o contrato. Você tem o prazo de 7 dias, de acordo com o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, para desistir e não fechar o contrato. Agora, quando você vai na agência e faz o contrato, você tem que ler, tem que estar preenchido lá. Muitas vezes não está, você faz o gerente preencher, mesmo que seja à mão, o valor, a taxa de juros, o valor que vai ser o valor fixo, né? Ou seja, o principal, a taxa de juros, em quanto tempo você vai pagar, quanto vai ser cada prestação. Você precisa saber tudo, porque depois que você assinou o contrato, se você foi na agência, não tem mais como desistir. Não tem como desistir nem os 7 dias, né? Não tem mais os 7 dias, porque você foi até a agência, né? Você tomou a iniciativa, você não recebeu na sua casa, então não tem prazo de 7 dias para desistência, você vai ter que pagar os juros abusivos. Agora, quando os juros são muito abusivos, e aí ela está falando de uns juros 450% ao ano, você pode entrar na justiça. A justiça tem dado ganho de causas, apesar de que hoje você não tem mais tabela de juros. Existia lá atrás na Constituição 12% ao ano, isso não existe mais. Esse artigo da Constituição foi derrubado. Mas quando é juros sobre juros, que é chamado de anatocismo e é muito pesado, a justiça tem obrigado as instituições financeiras a baixar os juros. Mas você tem que estar na justiça. Mais uma pergunta, Celso, vamos lá. Vamos lá. Bom dia, meu nome é Eliezer, eu tenho uma dúvida. Comprei um produto e na hora de pagar o caixa falou que haveria um acréscimo de 5% no cartão de crédito. É legal essa cobrança? Não. Obrigada, Eliezer. E aí, Celso? O preço anunciado é aquele que tem que ser vendido, né? Os 5% do cartão de crédito está na conta do fornecedor, que na verdade no final você, consumidor, vai acabar pagando, mas né? você não pode fazer mais ou menos na hora. Imposto de combustível. Não. Ontem mesmo eu fui colocar e disse, se for no cartão de crédito, tem 5% a mais. Então vou te explicar, veja. O preço na bomba, se está lá colocando o cartão de crédito na porta do estabelecimento comercial, tem a plaquinha do cartão, o preço que está na bomba é o preço que vai ser pago. Ah, Celso, mas pode ter desconto, ser um preço menor? Pode, se você pagar em dinheiro, pode. Hoje já existe uma legislação, um decreto que foi
publicado recentemente pela Presidente da República, dizendo que quem está pagando em dinheiro pode ter descontos. Mas o que não pode é o seguinte, o preço da bomba será acrescido. E isso é considerado uma prática abusiva, né? E está no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, exigir vantagem manifestamente excessiva do consumidor. Vou mostrar para vocês aqui, olha. Deixa eu ver, só achar aqui. Tá num dos artigos Celso, aqui, pera um pouquinho, fala. Se o frentista disser que se for no cartão de crédito é valor X e se for no cartão de débito é tal valor, o posto está correto ou não? Não. Se ele disser antes. Não. Veja, se você tiver uma placa, eu até tô com uma matéria para fazer, inclusive hoje, sobre isso. Olha que interessante. Se tiver uma placa lá, uma, duas, quantas placas tiverem, todas as placas tem que ficar claro que o preço é tal, né? E se a pessoa pagar em dinheiro, vai ter desconto. Aí, tudo bem, pode. Agora, o preço é tal e com cartão de crédito tem mais 5%, isso não pode. Olha só, tá aqui, ó. Elevar sem justa causa preço de produtos ou serviços. Isso foi incluído pela Lei 8.884, que é a Lei da Concorrência, né? E é considerado prática abusiva. Está aqui também no inciso 5º, ó, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Isso dá multa pesadíssima, vai de 200 UFIR a 3 milhões de UFIR, dependendo do faturamento da empresa. Então, não aceite esse tipo de prática. Eu vou fazer, inclusive, uma matéria, nós vamos trazer aqui no Hoje em Dia, mostrando uma moça que foi num posto de gasolina, exatamente isso. Foi num posto de gasolina, chegou lá no posto de gasolina, ela abasteceu o carro, depois que ela abasteceu, ela foi para o cartão de crédito, aí disseram, ó, com o cartão de crédito tem acréscimo de 5%. Não pode. Este posto será autuado, será multado e se ele continuar com a prática, ele pode ser conduzido, o gerente ou o diretor, para a delegacia de polícia por afirmação falsa e enganosa em relação ao preço. Muito bem. Por isso que o nosso plantão é tão importante. Vamos a mais uma pergunta direto das ruas. Vamos lá. Bom dia, Celso. Meu nome é Ana Júlia. Eu queria fazer uma pergunta. Eu fiz um plano de internet ilimitada de celular, mas todo mês a minha internet acaba e eles me cobram uma taxa extra. Isso pode? Boa pergunta, Ana Júlia. Muito obrigada. E é isso, pode, Não, Celso? Ana Júlia, não pode de jeito nenhum. Se o preço foi estabelecido e aquele contrato está dizendo que a internet é ilimitada, não tem pacote que diga depois de tanto uso você vai pagar. Inclusive, nós tivemos uma briga homérica aqui, o programa Hoje em Dia entrou na luta, quando eles queriam acabar com a internet fixa e limitada, não é verdade? Nós entramos na briga aqui e acabamos vencendo, acabaram com essa história de querer cobrar internet por pacote também na casa das pessoas. O que ocorre é o seguinte, leia o contrato. Não faça nada por telefone. Se você está contratando um serviço de telefonia, vá na loja do estabelecimento, peça a cópia do contrato. Melhor coisa. Leve a cópia para casa, que é o que eu sempre faço, para que o que está escrito ali seja cumprido, ok? Celso, tem mais uma pergunta agora que veio do Twitter. Olha só. Olha só, Júlio, em um posto de gasolina, abasteci, tomei um lanche, comprei pão e cigarro. E ao pagar tudo no cartão de débito, não quiseram passar o cigarro no cartão, só dinheiro. Pode isso, passar um produto e outro não, Celso? Ele escreve lá de Catanduva, né? O Júlio de Catanduva. Olha, é o seguinte, não pode. Eu vou voltar. Se você tem lá na frente do estabelecimento comercial o cartão de crédito e as bandeiras do cartão de crédito, você é obrigado a vender qualquer produto no cartão de crédito. Ah, mas agora tem esse decreto, Celso, que tem uma diferença de preço. Tem uma diferença de preço quando você vai dar desconto. Deixa eu deixar muito claro isso. Não vai ter acréscimo. Acréscimo é proibido, é prática abusiva e a empresa será autuada, será multada. Depois eu quero saber até que posto é esse, porque nós vamos determinar uma fiscalização. Mas vamos ver o posto onde fica em Catanduva para mandar a fiscalização lá. Muito bem, chegou mais uma pergunta através do Twitter. Vamos ver. Pergunta: fui ao banco abrir uma conta e o funcionário disse que para eu abrir a conta precisaria de 10 mil. Queria saber se isso é legal. Nossa, é da Débora. Isso é um absurdo, né? Em primeiro lugar, porque você está depositando seu dinheiro. Se a instituição financeira está aberta, de portas abertas, ela é obrigada, com a defesa do consumidor é clara em relação a isso, é obrigada a prestar o serviço. Então você vai lá e deposita quanto você quiser para abrir sua conta. Ah, o banco não quer me dar um cheque especial. Isso é direito do banco.
vai analisar o seu crédito, vai analisar se você é um bom pagador ou mal pagador, né? Se você está no cadastro de maus pagadores, aí ele pode dizer que não. Mas a conta é obrigado a abrir, a conta poupança é obrigado a abrir, né? Os serviços do banco, todos eles estão disponíveis ao consumidor a pronto pagamento. Então, se você está depositando o dinheiro, você está ali a pronto pagamento, fazendo o depósito, ele é obrigado a abrir a conta e não pode se recusar, a não ser que você tenha problemas, né, de ordem criminal e uma série de outras coisas. Fora isso, não. É proibido. Tá bom? Celso Russomano, muito obrigada pelo nosso plantão de dúvidas. Esclareceu a muita gente, com certeza. E meio-dia você vai estar ao vivo no chat, né, no r7.com, respondendo aí a quem tem mais dúvidas. Exato. Manda as suas perguntas, porque é sempre bom ficar bem informada. Aninha, é com você. Obrigada, Celso.